Pessoal, vamos continuar lendo há 2000 anos, livro psicografado por Chico Xavier, faz parte daqueles livros que são chamados romances de Emmanuel, que está sendo ditado pelo Emmanuel, e esse especialmente traz a história do próprio Emmanuel, mas não como Emmanuel, e sim como senador Públio Lentulus. Começou ali no ano de 31 e agora a gente está aqui já no ano de 70. Nós estamos aqui na terceira parte do 8º capítulo, que é intitulado então A Destruição de Jerusalém. E nós vimos então no vídeo anterior que teve aquele momento em 69, depois da queda do Nero, depois que o imperador Nero se suicidou, porque Públio Lentulus e muitos outros patrícios ali, muitos outros políticos ficaram ali nos bastidores fazendo tudo, planejando para que ele saísse, já que ele era um tirano realmente. E aí então, depois que ele saiu, até não se observou mais aquela coisa de que para ser imperador, para ser político naquela época, era uma coisa hereditária. Eu acredito que seja como para ser da família real hoje. A pessoa nascia e ela já era, o senador nasceu já sabendo que ele seria senador, porque ele era de uma família de senadores. Inclusive no início do livro acontece um sonho em que ele se vê como o próprio bisavô dele, que era um senador na época do Catilina. Então, mas em 69, por causa de todos esses desmandos, de todas esse desequilíbrio político que estava acontecendo, então passaram nada menos do que 4 imperadores no mesmo ano, que ficaram meses apenas. E aí então o último, que fez parte ali da era flaviana, que era o Vespasiano, que deu início então à era flaviana. Então a dinastia flaviana, ele então pediu ao senador que fosse a Jerusalém novamente para ajudar o filho dele, o Ítalo, que ficou então ali naquela batalha que estava ali acontecendo entre os resistentes, os judeus, contra os romanos, os judeus que não queriam mais se submeter aos romanos, que não queriam mais pagar impostos ao imperador. E aí então o senador, juntamente com outro amigo, estavam ali ajudando o filho do Vespasiano, que ele explicou que era o Tito, que era uma pessoa muito cruel com os adversários. E por isso a recíproca era a mesma, os adversários também eram muito cruéis. O Emmanuel mostra que era uma guerra realmente sem piedade, de muita crueldade realmente. E onde os prisioneiros eram sacrificados ali apenas pelo bel prazer dos soldados, depois que eles separavam aqueles mais fortes. E então nós vimos que eles falavam para o senador e o amigo dele, um outro senador, tomar muito cuidado, mas eles, como conheciam tudo, ele já tinha vivido ali muito tempo, conhecia todas as ruas, conhecia toda a cidade, eles pode ser que deram mole e aí eles caíram nas mãos dos inimigos, eles caíram nas mãos dos resistentes. E quem era o chefe dessa resistência em que o senador Públio Lentulus foi cair? Exatamente André de Gioras, o pai do Saul, aquele que lá no início, quando ele veio pela primeira vez a Jerusalém, ele condenou a ser escravo perpetuamente, condenou praticamente à morte, porque ele o mandou para as galeras. O pai dele veio pedir compaixão, misericórdia, e ele não concedeu. Então André de Gioras jurou vingança, e no plano dessa vingança dele, como se ele já visualizasse o futuro, ele então raptou e escravizou o filho do senador. E agora, então, nós estamos aqui num momento bem intenso mesmo, em que o amigo do senador, o Crasso, ele já foi morto e o coração dele foi arrancado do peito dele na frente do senador. E eu acredito que a vida mostrando, porque ali no sonho que o senador teve no início do livro, ele se viu ali como o bisavô dele na época do Catilina, onde ele também, os adversários políticos dele, ele mandava prender, mandava torturar e matar, e mandava para alguns arrancar os olhos, e ele ficava assistindo. Então agora ele foi obrigado a assistir, sendo arrancado o coração do amigo dele, e talvez seja isso a última coisa que ele vai, uma das últimas coisas que ele vai poder assistir com os olhos dele, né, com os olhos da carne.
porque aqui então está chegando um momento bem decisivo aqui, que terminou então o vídeo anterior, terminou então quando o André de Gioras chamou uma pessoa chamada Ítalo, um jovem chamado Ítalo, e o senador notou que ele tinha traços de romanos, que ele era um patrício, e ele se perguntou o que ele estaria fazendo ali, lutando junto dos resistentes judeus. E aí então o André de Gioras diz ao Ítalo para estar, então chega uma pessoa com uma bandeja de bronze e uma lâmina de ferro incandescente cuja ponta aguçada repousava entre brasas vivas. E aí o André de Gioras diz a Ítalo para ferir os olhos do senador com essa lâmina. E aí termina dessa forma: contemplando com interesse a enigmática figura de Ítalo na vitalidade da idade adulta, o senador silencioso não podia dissimular a curiosidade em face do seu vulto ereto e delicado. Foi assim que eu terminei o vídeo anterior. Eu peço a Jesus Cristo que possa me ajudar a compreender o que eu estou lendo, para que assim eu possa ler com fluência e com fluidez e de forma que eu possa fazer os comentários também que sejam pertinentes, que tragam, que possam contribuir também para a compreensão de quem esteja acompanhando. Eu peço, se for possível, que Jesus Cristo possa me abençoar e me permitir que Chico Xavier e Emmanuel possam me inspirar nos comentários, para que, se não forem de úteis, que eu não os faça. E peço que Jesus Cristo abençoe a todos que estão assistindo também, que estão acompanhando esse livro, que, como Emmanuel disse, é um roteiro. Ele abre a intimidade dele para nos dar um roteiro de como fazer essa travessia de forma mais branda, mais leve, mais alegre do que ele fez nesse momento. E aí então vamos continuar aqui com essa terceira parte do 8º capítulo. Contemplando com interesse essa parte eu já li então. André, porém, gozando o quadro e percebendo a acurada atenção do condenado, arrancou-o daquele estado de conjetura e surpresa, ironizando. Então, senador, estáis admirando o porte nobre de Ítalo? Lembrai-vos de que os patrícios se dão ao luxo de possuir escravos israelitas. Os senhores da Judéia também apreciam os servos de tipo romano. Aliás, sou obrigado a considerar que é sempre perigoso guardarmos um escravo como este na cidade em vista da praga do patriciado, hoje excessivo por toda parte. Mas eu consegui manter este homem de trabalho no ambiente rural até agora. Públio Lentulus mal poderia decifrar o sentido oculto daquelas irônicas palavras, não lhe sobrando tempo ali para qualquer introspecção. Observou que André se calara, atendendo à urgência com que devia ser levado a efeito a operação em perspectiva, de modo a não se perder o vermelho incandescente da lâmina fatídica. Diante de muitos olhares atônitos e desesperados, que não sabiam se fixavam à cena macabra ou se atentavam para a ruidosa penetração das forças de Tito a quebrarem naquele instante os obstáculos do último reduto, o algoz implacável entregou a Ítalo o terrível instrumento do sacrifício. Ítalo, recomendou com a máxima energia, este minuto é precioso. Vamos queimar-lhe as pupilas, de modo a lhe proporcionarmos uma sepultura de sombras eternas dentro da vida. O pobre homem, todavia, sensibilizado até às lágrimas em face do suplício que deveria infligir por suas mãos, parecia indeciso e titubeante. Senhor, disse súplice, sem conseguir formular objeções. Por que hesitas? Revidou André tiranicamente, cortando-lhe a palavra. Será preciso chicote para que me obedeças? Ítalo tomou então da lâmina humildemente. Aproximou-se de leve do condenado, cheio de resignação e de fortaleza interior. Antes do instante supremo, seus olhares se encontraram trocando vibrações de simpatia recíproca.
Públio Lentulus ainda lhe fixou o porte tocado de incontestável nobreza, esfacelada em suas linhas mais características pelos trabalhos mais impiedosos e mais rudes. E tão grande foi a atração que experimentou por aquele homem, fixado pelos seus olhos em plena luz, pela vez derradeira, que chegou a se recordar inexplicavelmente do seu pequenino Marcos, considerando que, se ele ainda vivesse num ambiente tão hostil, deveria ter aquele porte e aquela idade. Bingo, então, para o senador, finalmente, porque todo mundo aqui já tinha percebido que o Ítalo, era um Marcos, não é? Porque ele disse, ele era um escravo e que ele queria escravizar assim como os dele eram escravizados pelos romanos. As mãos de Ítalo, trêmulas e hesitantes, aproximaram-se dos olhos exaustos do senador como se o fizessem numa doce atitude de carinho. Mas o ferro incandescente, com a rapidez do relâmpago, feriu-lhe as pupilas orgulhosas e claras, mergulhando-as na treva para todo sempre. Nisso, observou a vítima que uma gritaria infernal reboava em toda a sala. Uma dor indefinível irradiava-se da queimadura, fazendo-lhe experimentar atrozes padecimentos. Ele nada mais divisava, além das trevas espessas que lhe cobriam o espírito, mas adivinhava que as forças vitoriosas chegavam tardiamente para libertá-lo. O bumerangue do senador voltando, então, exatamente, nesse ponto, exatamente como ele já citei no início, eu sei, que quando ele se viu ali como aquele antepassado dele, o bisavô dele na época do Catilina, ele mesmo contou que ele condenava os adversários dele e de alguns, ele, com toda a crueldade, ele ainda mandava que se arrancassem os olhos e ficava assistindo, ficava vendo. Agora, então, ele mudou de lugar, ele está no lugar daquele que tem os olhos furados, os olhos arrancados, e aí ele dá para sentir, então, o que é que o outro sentia. Eu acho que é basicamente isso. Basicamente isso, não há castigo, só a gente tendo que experimentar aquilo que a gente ofereceu. A gente está oferecendo uma taça de fel, a gente deve tá tendo a oportunidade de experimentá-la para ver o que foi aquilo que a gente ofereceu para o outro, não é? E com relação ao Ítalo, não é? O Ítalo, ele sentiu, ele era escravo, ele devia a obediência ao dono dele. Ele foi raptado com menos de um ano, então ele nem devia ter, não se sabe como é que foi a vida dele. E ele devia ter total obediência ao André de Gioras, mas ele poderia, quem sabe, já que ele teve aquela coisa daquela simpatia mútua que houve entre eles, se bem que a gente não pode, a gente não sabe, não dá para entrar nas sandálias do outro, não é? Mas aí o pessoal estava chegando, eles já estavam ouvindo as forças do Tito chegando já, eles estavam ali na porta chegando, então era questão de segundos. Se ele desse não ia dar tempo do André chicoteá-lo, como ele disse. Mas enfim, aconteceu dessa forma, porque deveria acontecer dessa forma, porque o senador precisava experimentar o que ele ofereceu ao outro. E aí, nesse caso, eu acredito que a gente vai para um lugar onde há pessoas, por exemplo, essa vingança enorme do André de Gioras. Há que ter pessoas com esse nível moral. É por isso que Jesus Cristo diz que haveria choro e ranger de dentes, porque se a gente ofereceu uma taça de fel no passado e agora a gente precisa experimentar essa taça de fel, a gente com a consciência tão encolhida ainda, sem nenhum entendimento do amor fraternal de Jesus Cristo, que está preparado, como André de Gioras, para oferecer nos fazer tomar essa taça de fel. Ele nada mais divisava além das trevas espessas que lhe cobriam o espírito, mas adivinhava que as forças vitoriosas chegavam tardiamente para libertá-lo. No meio dos ruídos ensurdecedores, André de Gioras ainda se aproximou do condenado, falando-lhe ao ouvido.
Poderia matar-te, senador infame, mas quero que vivas. Vou revelar-te agora quem é Ítalo, teu algoz do último instante. Mas um golpe violento de espada, brandida por um legionário romano, fizera o velho israelita cair ao solo sem sentidos, enquanto certeira punhalada atingia Ítalo, indeciso na sua estupefação, que caiu pesadamente junto do supliciado, abraçando-lhe os pés num gesto significativo e supremo. Vozes amigas rodearam então Públio Lentulus naquele ambiente tumultuário. Desataram-lhe imediatamente os pés e mãos, restituindo-lhe a liberdade dos movimentos, enquanto outros legionários retiravam o cadáver de Pompílio Crasso com o peito vazio, num quadro pavoroso de selvageria sanguinosa. Serenados os primeiros tumultos e guardando as mais penosas dúvidas sobre as palavras reticenciosas do inimigo implacável, Públio Lentulus, antes de ser levado pelo braço dos companheiros ao comando das forças em operações, onde receberia os primeiros socorros, recomendou que tratassem com o máximo respeito o cadáver de Ítalo, que jazia ao lado de um montão de despojos sangrentos, no que foi atendido, obtemperando-lhe, porém, um companheiro. Senador, antes de tudo, não vos esqueçais do vosso estado, que está requerendo de todos nós os mais urgentes cuidados. Ou seja, o senador, se a ficha não caiu para ele completamente, então, porque o André de Horas, então, quando ia dizer quem era Ítalo, tirar qualquer dúvida que ele pudesse ter, aí então ele foi morto e logo em seguida Ítalo, porém ele, acredito que ele entendeu, porque ele pede que se tenha muito cuidado, respeito com o cadáver de Ítalo, e a pessoa que está ali socorrendo ele diz, é melhor que a gente preste atenção nos cuidados que o senhor está precisando agora, porque eles já estão mortos. E como se quisesse provocar uma explicação espontânea do ferido quanto ao seu interesse pelo morto, acentuou delicadamente. Não foi esse homem quem vos infligiu o horrendo suplício? À vista da pergunta inopinada e necessitando justificar sua atitude perante os compatriotas que o ouviam, Públio exclamou com voz pungente: enganai-vos, meu amigo. Esse homem cujo cadáver agora não vejo era nosso conterrâneo, prisioneiro de muito tempo pela sanha vingativa de um poderoso senhor de Jerusalém. Observai os traços nobres e concordareis comigo. Então ele sabe, ele entendeu. E enquanto se retirava, amparado pelos amigos, a fim de receber socorros imediatos e imprescindíveis, supôs haver cumprido um dever em pronunciando aquelas palavras, porque misteriosas vozes lhe falavam ao coração acerca daquele olhar generoso que pousara em seus olhos pela última vez. Vários dias esteve Jerusalém entregue ao saque e à desordem, levados a efeito pela soldadesca do império, faminta de prazeres e envenenada no vinho sinistro do triunfo. Todos os chefes da resistência israelita foram presos, a fim de comparecerem a Roma para o último sacrifício em homenagem às festas comemorativas da vitória. Entre eles incluía-se André de Gioras, que, restabelecido das escoriações recebidas, representava um dos que deveriam ser exterminados para a gáudio da assistência festiva na capital do Império. Então a gente vê que sempre nas festas o que eles oferecem para o público é matança, é alguém sendo morto, é alguém sendo estraçalhado pelas feras. Aqui então eles vão estar executando ali, exterminando nessa festa os resistentes. E aqui, eu não me lembrava disso, o André de Horas então não morre, e o Ítalo, que seria legal se tivesse vivido, né? Esse morre. Tudo acontecendo realmente como tem que acontecer, não é? Depois da matança de 11.000 prisioneiros feridos ou inválidos, massacrados pelas legiões vencedoras, depois dos pavorosos espetáculos da destruição e saque do Templo Magnífico, no qual Israel julgava contemplar sua obra eterna e divina para todas as gerações da sua posteridade prolífica, voltou a caravana compacta dos vencidos e vencedores,
cheia de riquezas ilícitas e troféus maravilhosos, de modo a exibir em Roma todos os ornamentos ilustrativos da vitória, entre vibrações tumultuárias e cânticos de triunfo. Então aqui aqueles que os vencidos e os vencedores, então cheio de riquezas ilícitas e troféus maravilhosos. As vidas perdidas, então talvez não teve tanto, não pesou tanto, não contou tanto assim na balança, porque eles vêm trazendo então riquezas ilícitas e troféus maravilhosos, especialmente aqueles que saíram vitoriosos, né? Numa galera confortável e tranquila, viajou Públio Lentulus, resignado dentro da noite cerrada, da sua cegueira. Numa galera confortável e tranquila, viajou Públio Lentulus, resignado dentro da noite cerrada da sua cegueira, rodeado de amigos prestimosos, que tudo fazia por minorar-lhe os sofrimentos morais. Antes de chegar a Roma, vezes muitas cogitou da melhor maneira de se dirigir diretamente a André para arrancar-lhe a verdade e serenar as dúvidas íntimas quanto à identidade do escravo de tipo romano que o ferira para sempre nos preciosos dons da vista. Ele, porém, agora estava cego e, para realizar esse desejo, teria de empregar um largo processo de providências, de colaboração estranha, e assim não havia atinado com a melhor maneira de ouvir o judeu sem ferir as tradições de dignidade pessoal mantida em todos os tempos da vida pública. Aqui então ele não está convencido ainda, né? Porque dá para entender, ele tem tudo, parece, mas e se não for? Então ele escolhe, ele quer, está tendo uma conversa então com o André de Gioras para realmente esclarecer. Porém, não dá mais para ele fazer isso de uma forma como ele fez, digamos, ali nos arranjos que ele fez para o enterro da Lívia, que não estavam mais ali, mas ele fez parecer que estivesse. Aqui ele não pode porque ele não enxerga mais, então ele não pode mais ir sozinho, ele precisa então precisa de colaboração de terceiros. O que talvez ele teme ferir então as tradições de dignidade pessoal mantida em todos os tempos da vida pública. Foi ainda nesse impasse que chegou novamente ao Palácio do Aventino, acompanhado de numerosos companheiros de labores políticos, surpreendendo amargamente o coração da filha com a notícia trágica e dolorosa da cegueira dele. Então, a Flávia, que já não o veria, porque ela também está cega, depois que ela foi ali, então envenenada docemente pela serva que a Aurélia plantou ali na casa dela, ela, além de ficar com chagas abertas em todo o corpo, uma volta mais ou menos daquilo que aconteceu com ela quando ela era criança, que ela era acometida de hanseníase, ela também ficou cega. Agora, então, ambos cegos, e quem vai ser os olhos deles, então, vai ser a Ana, né? Ana, qual anjo fraterno, valorosa irmã de todos os infortunados, sincera discípula do cristianismo, esperou carinhosamente seu senhor junto de Flávia, que exclamava cheia de incoercível desalento: meu pai, mas que desgraça! O velho patrício, todavia, no seu otimismo, confortava-lhe o espírito obtemperando: filha, não te des ao trabalho de conjecturar a fundo os problemas do destino. Em todos os acontecimentos da vida temos de louvar os soberanos desígnios dos céus, e espero que te encorajes de novo, porque somente assim viverei agora, junto de ti, em consolação afetuosa e recíproca. Então aqui ele entendendo aquela coisa, né, gente? Eu sei que é repetitivo, mas é aquela coisa. Ele escolheu aprender pela dor e ele entregou. Ele sabe, por exemplo, ali quando Paulo de Tarso começou a colher tudo que ele tinha plantado, ele mesmo disse: não sou mais eu que vive, é Jesus, é a consciência crística que vive através de mim. E aí ele ali foi colhendo da forma mais digna possível. Ou seja, como é que a gente entende dignamente? Se responsabilizando, não se fazendo de vítima, não achando que a gente é vítima.
porque a frase do Emmanuel eu não me canso de repetir, eu peço licença, eu não me canso de repetir, nesse mundo de injustiça não há injustiçados. Então, se alguém, e Deus é justo, então se alguém está vivendo alguma coisa que parece ser injusto, então ou não está, não tem como estar sob a tutela de um outro Deus que não seja o Deus que Jesus Cristo veio nos ensinar a chamar de Pai, que eu chamo de Pai e Mãe, que é absolutamente justo e totalmente amoroso por nós. Então, nesse caso, se está acontecendo alguma coisa que parece injusta, a gente tem que entender, então, aqui, como o próprio senador finalmente está dizendo, em todos os acontecimentos da vida temos de louvar os soberanos desígnios dos céus, porque o que está acontecendo é Deus nos dando uma oportunidade. Ele não sentia tanto prazer em mandar matar e arrancar os olhos mesmo, nessa vida mesmo ele não condenou o menino ali, as galeras, a escravo para sempre, e com isso ele plantou toda essa dor para ele. Então, como é que ele entenderia se ele não passasse pelo mesmo? É simplesmente a lei, o princípio da causa e efeito com a lei da atração, que em função, acontecendo aqui. E aí ele continua falando com a Flávia. Foi o próprio destino que me afastou compulsoriamente das lides do Estado, a fim de viver doravante somente por ti. Então, ele encontrou aqui a semente de êxito nessa diversidade. Agora ele não vai mais, ele não pode mais ir para ser conselheiro de ninguém, se o Vespasiano precisar outra vez, ele não pode, porque agora ele está impossibilitado, incapacitado. E aí o bom para Flávia é que ela vai ter o pai dela ali do lado dela. Abraçaram-se então efusivamente, fundiram-se em beijos do mesmo infortúnio, vibrações de duas almas presas aos mesmos padecimentos. Porque é bem intenso isso, né? Pai e filho ali cometidos da mesma coisa, ambos cegos, ambos sem a visão física. Quem sabe não é porque eles precisam abrir a visão espiritual, como aconteceu com Paulo de Tarso. Públio Lentulus, porém, embora o necessário descanso, e apesar da cegueira que lhe impossibilitava as iniciativas, não perdeu a esperança de ouvir a palavra do inimigo implacável, ainda uma vez. E para isso aguardou o dia ansiosamente esperado pelo povo romano das soberanas festas do triunfo. Convém acentuar que o velho senador foi conduzido à cidade imediatamente em virtude da sua especialíssima situação. Mas o vencedor e as legiões infindáveis dele entrariam em Roma com todos os faltosos protocolos dos triunfadores, de conformidade com os numerosos regulamentos da própria antiga república. No dia aprazado, toda a capital, com sua população de 1,5 milhão de habitantes aproximadamente, aguardava as magníficas comemorações da vitória. Desde as primeiras horas do dia, começaram a agrupar-se às portas da cidade as legiões vencedoras, desarmadas, vestindo delicadas túnicas de seda, ostentando soberbas auréolas de louro, transpondo as portas da cidade sob os aplausos estrondosos de multidões sem fim. Foi-lhes oferecido esplêndido banquete, presidido pelo próprio imperador e seu filho. Vespasiano e Tito, logo após as cerimônias do Senado, no pórtico de Otávia, encaminharam-se para a porta triunfal. Ali ofereceram um sacrifício aos deuses e tomaram os símbolos do triunfo nas aparatosas festividades imperiais. Realizada essa cerimônia, pôs-se em marcha o grande cortejo, ao qual Públio Lentulus não faltou, com a secreta intenção de ouvir a palavra reveladora do chefe prisioneiro, cujo cadáver, depois dos sacrifícios daquele dia, seria tirado às águas do Tibre, de acordo com as tradições vigentes. Então é a última oportunidade que o Públio Lentulus tem, então, de descobrir a verdade, de conversar com André de Gioras. E eu acredito que se o André for realmente, se ele tiver tanta raiva ainda dentro dele assim, e a vingança dele para ser mais completa ainda, seria se ele não dissesse ao senador que ele o deixaria ainda com essa pulga, com essa dúvida, né, que seria uma coisa terrível para ele. Eu não me lembro
da primeira vez que eu li, eu não me lembro como vai acontecer aqui. Porém, a última oportunidade do senador de estar sabendo a verdade, então, porque a partir desse momento, dessa festa da vitória que o imperador está oferecendo ali para todos, os prisioneiros vão ser sacrificados, então, e os cadáveres vão ser jogados ali nas águas do rio Tibre. Todos os troféus das batalhas sanguinolentas e todos os vencidos em número considerável eram levados igualmente em procissão na festa indescritível. E aqui eu fico para que a gente possa continuar vendo como é que vai se dar essa festa, então, no próximo vídeo, tá bom, gente? Infelizmente não dá para fazer tudo de uma vez. Vamos ver como é que vai acontecer, se o senador vai conseguir então falar com o André, vai conseguir receber dele a confirmação de que o Ítalo, a pessoa que então feriu ali os olhos dele mortalmente para a luz, se era o filho dele raptado, o Marcos, raptado há tanto tempo, ali no início do livro, ali no início da história dele, quando eles foram a Jerusalém. Então eu espero que você esteja gostando, tanto quanto eu estou gostando de ler, que você esteja apreciando essa história e que ela esteja trazendo entendimento, que ela esteja trazendo para você, servindo para você como um roteiro, que é esse o objetivo do Emmanuel, e que esteja servindo para que você possa entender as palavras de Jesus Cristo, a mensagem fraternal de Jesus Cristo, entender a lei da causa e efeito, entender a frase de Emmanuel. É esse o meu objetivo e tenho certeza que é esse o objetivo também com que Jesus Cristo deixou que Emmanuel abrisse essa página da vida dele, a intimidade dele, para nos ajudar. É só com esse objetivo. Então, se você estiver gostando e quiser compartilhar com alguém, quiser deixar sua curtida, o seu like, e se quiser me visitar lá no meu canal, se quiser se inscrever lá, tá bom? Eu agradeço muito. Se for leve para você, faça. Obrigada e espero te encontrar no próximo vídeo. Tchau!